Você está ligado conosco? Esta é a quarta, é isso mesmo, esta é a quarta aula da nossa matéria Evangelismo e Missões. Quarta aula da matéria de Evangelismo e Missões. Este é o módulo número 1, Evangelismo. Hoje é a quarta aula, quer dizer, a penúltima aula, e estaremos tendo a última aula na próxima terça-feira, dia 8, né, com a grande diferença. Teremos prova, mas tem o trabalho, gente, não esqueçam, tá? E se você se esqueceu da data do trabalho, só para refrescar, não é, o coraçãozinho e a memória de vocês, vamos lá. A turma das terças-feiras tem duas datas, né? Se você foi lá no nosso grupo, vai lá no grupo, está lá postado. A primeira data de entrega, 22 de março, a segunda data, 29 de março. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Isto, maravilha. Então, não fique com dúvidas. Na dúvida, vai lá no grupo, toda a informação que você precisa saber de como está se movendo as nossas atividades, vai lá e que deixamos você bem atualizados. Então, esta é a penúltima aula, quarta aula da nossa matéria de evangelismo. No que terminarmos na próxima aula, a quinta aula, aí continuamos com a mesma apostila, com o mesmo material, e aí vamos para missões, tá? Missões. Quero só relembrar aqui, esqueci de falar a data, hoje é 1 de março, terça-feira, 1 de março de 2022. Eu creio que vocês viram a postagem da nossa irmã Ana Lu, que hoje, infelizmente, ela não estava se sentindo bem, já tinha se comunicado comigo, estejamos orando por ela, mas ela propôs aos alunos que quisessem e pudessem fazer o trabalho como tipo de grupo, né? E eu motivo você que está encontrando algum tipo de dificuldade na realização do questionário, não custa nada, né? Você disponibilizar um tempinho durante a semana e trabalhar em grupo, né? Sempre é interessante. Às vezes a nossa memória não trabalha bem sozinha, mas trocando ideias com outros irmãos, a gente chega a um denominador comum. Então, eu motivo, estimulo, você não é obrigado, claro, mas aí você procure alguns irmãos aqui do grupo, certo? E proponha um dia na semana para se encontrarem via vídeo, né, pelo próprio o Zoom, e para estarem trocando ideias, né? E tem funcionado em duas turmas, então eu creio que não seria, penso eu, dificultoso, desde que vocês pudessem se colocar de acordo e se organizarem da melhor maneira possível, tá bom? Eu deixo então essa dica. Parabenizo a irmã Ana Lu Couto, que teve essa iniciativa de propor alguns alunos, mas deixo bem claro que isso não é uma obrigação, mas é um complemento que, com certeza, para os que quiserem se engajar, vai ser de muita valia para aqueles que assim o façam. Abra sua apostila, por favor, na página 7. Página de número 7. Como devemos estudar a Bíblia? Olha que interessante. Esta abordagem, geralmente, ela é feita da matéria chamada bibliologia, matéria que alguns de vocês não passaram, né? Irmão Elton ainda não passou por essa matéria, irmão Leandro, irmão Kleber, irmã Vanessa, acredito que sim, isso. Me ajuda, irmã Vanessa, porque a minha memória não é tão boa como a sua, né? Quando eu for a Lowell, eu vou estar tomando um café com o Wince e com a irmã Vanessa, mas eu vou trazer um problema na casa deles, que eu vou levar 1% da medula óssea dos dois aqui de volta para Orlando, entendeu? Para eu ficar um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais desperto. Eu vou pegar mais do senhor. Não, aí eu vou passar de cabeça lá na casa do irmão Wilson, tomo um cafezinho expresso e levo 2% da medula óssea dele. Aí eu estou realizado, entendeu? 1% do índice. 1%. Se eu pudesse também tirar do irmão Elton alguma coisa, de repente eu até faço um negócio com o irmão Elton. Vou lá na Pastor cidade de... Fale. Quem tiver os exercícios já prontos já pode entregar? Perfeitamente. Aí a senhora fica bem na liberdade.
A senhora tem duas opções, somente as respostas, tá? Se lembra? Somente as respostas, não precisa colocar perguntas e respostas. Dou a preferência que envie ao meu e-mail, eu já postei, tá? Ao meu e-mail. Se fica muito difícil, é impossível enviar ao meu e-mail, fotografe de uma maneira bem nítida e me envie no meu privado do WhatsApp. Mas se já estiver pronto, tranquilo, pode enviar, tá bom? Assim que depois eu vou conversar com o irmão Elton, de repente eu vou passar na sua casa e vou só pegar 1%, pedir permissão à sua esposa, e eu tendo um pouquinho da medula óssea de cada um de vocês, acho que vou ficar um pouquinho mais feliz, um pouquinho Você mais leva um e inteligente. deixa 10. Não, eu Amém. levo um e deixo um. Eu também quero que deixe. Não, também do irmão Leandro ali com 23 anos, gente, esse homem tem muito combustível para queimar ainda, né? Eu já queimei desde os meus 2 anos, ele tem 23, eu tenho 62, eu estou na desvantagem, gente. Não, fica tranquilo, irmão Leandro, a gente vai aí em Bridgeport fazer um negócio da China, tá bom? Como devemos estudar a Bíblia? Boa noite, a paz do Senhor, irmã Meire. Ai, Senhor, pastor. Bom rever sua pessoa, bom rever sua pessoa. Vamos ver. Alguns de vocês já tentou? É uma pergunta muito sincera que eu faço, tá? Alguns de vocês já tentou? Pastor, o senhor poderia dar só uma olhadinha daquela forma que eu te enviei? Só uma página eu não posso fazer, né? Deixa eu ver aqui. Um momentinho só, por favor. É por aí, mas tem que estar o conjunto completo, mas é por aí. É isso mesmo. Está correto. Então eu posso enviar assim, não? É porque eu fiz todas assim, então eu posso enviar, né? Isso. Tem que mandar o conjunto completo, mas assim está perfeito, sem nenhuma dificuldade. Gostei da sua assinatura sangue carmesim. Muito bom. Parabéns. Pastor, eu também fiz desse jeito, então eu posso mandar? Maravilha, maravilha. Que mande o conjunto fechado completo. Não mande em pedacinhos, não. Mande de conjunto, né? Para quem sabe que se trata da página. Vou mandar agora, então. Tá bom? Isso, tá Obrigada. bom. Agradeço e já dá um bom adianto para mim. Muito obrigado. Vamos lá. A pergunta que estou tentando fazer, mas está um pouco difícil. Alguns de vocês já tentou ou já tentaram estudar a Bíblia completa, de Gênesis ao Apocalipse? Alguém já conseguiu fazer essa tentativa em vida? Não. Ok. Pastor, eu já tive vontade, mas porém eu analisei que a gente tem que conhecer, de saber dividir a Bíblia para depois estudar, fica muito complicado estudar. Concordo plenamente. Não temos que Você saber... fica na Torá mesmo, se você for estudar, você fica uns 5 anos só estudando no Gênesis, detonando. Quando chega em Crônicas. Eu ia dizer esse probleminha agora. Crônicas trabalha muito com dados históricos, cronológicos, genealogias. E parece que aquilo ali não tem sentido nenhum na Bíblia. Muito pelo contrário, tudo na Bíblia tem sentido, inclusive a gigantesca quantidade de informações que encontramos nos 2 livros das crônicas. É cansativo, realmente. Não vou tirar a razão da irmã Vanessa, não. Quando eu estudei a Bíblia pela primeira vez, há 47 anos atrás, eu pensei que eu ia simplesmente jogar toalha. Eu falei, o que é isso? Até que um professor de escola dominical chamado José Medeiros deu os primeiros passinhos para que eu aprendesse a estudar a Bíblia. Depois, de tanto esforço, quebrando a cabeça, comecei a estudar a Bíblia e fiz o meu primeiro estudo completo em 9 anos. 9 anos. Não é algo muito fácil, gente. A gente pensa que uma coisa é a leitura da Bíblia, outra coisa é o estudo da Bíblia. O meu primeiro estudo eu gastei 9 anos, o meu segundo eu gastei 14 anos, o meu terceiro estudo 23 anos. É uma vida, gente. Eu estou fazendo o 4º estudo da Bíblia na minha vida. Eu tenho 52 anos de fé. Eu já estou em 17 anos. E sabe onde eu estou? Zacarias. Eu estou no capítulo 11 do livro do profeta Zacarias, já há 17 anos, fazendo o meu 4º estudo. Se tudo correr bem, se Jesus não voltar no meio do caminho, se voltar, eu faria em 4.
Mas se Jesus não voltar, eu tenho talvez mais de 4 a 5 anos pela frente, né? A média que eu tenho tomado varia de 10 a 15 anos, certo? Mas isso é muito variável de acordo com o que Deus me revela, de acordo com o que você extrai de conteúdo, mas a média coerente para um tempo de estudo completo, de Gênesis ao Apocalipse, seriam 10 anos. Eu conheço pessoas que fizeram menos, fizeram em 5 anos, fizeram em 4 anos, mas um estudo bem aproveitável, 10 anos, bem aproveitável. Pastor, o que o senhor recomenda? Ler a Bíblia uma vez toda e depois entrar nela num estudo? É o que eu ia dizer agora. Quem pudesse estudar, aliás, ler a Bíblia, quem pudesse ler a Bíblia pelo menos 2 vezes por ano, ajuda demais para você lançar mão de um estudo bíblico detalhado. Aí teria que ser a leitura de 6 meses. Vocês receberam? Eu postei aqui os planos de leitura bíblica. Tem lá um plano de 6 meses. Se você quer começar um estudo da Bíblia detalhado, recomendo a leitura mínima de 2 vezes a Bíblia em um ano. Não é complicado, mas vai exigir muita disciplina na organização do tempo. A leitura de 3 meses eu não recomendo, só se você já leu mais de 5 vezes a Bíblia. Se você já leu mais de 5 vezes a Bíblia, a leitura de 3 meses é nota 20. Se você ainda não leu 5 vezes, continua em pensar em 6 meses e 12 meses. Agora, se você quer lançar mão de um início de estudo bíblico, é interessante, então, você se lançar ao projeto de leitura a cada 6 meses. Deixa eu colocar aqui algumas dicas importantíssimas que precisamos levar em consideração em como devemos estudar a Bíblia. Vamos lá, na apostila. Aqui estão algumas maneiras. Isso aqui é o mais prático que você possa imaginar que existe para você estudar a Bíblia. Letra A. Leia a Bíblia conhecendo o seu autor. Quem é o autor da Bíblia? Pergunta. Alguém pode me responder? Rápido e rasteiro. Quem é o autor da Bíblia? Espírito Santo? O Espírito Santo. Primeira coisa importantíssima. Para eu ler a Bíblia, eu tenho que ter um relacionamento com seu autor. É o único livro do universo que, para conhecê-lo, não basta lê-lo. Basta, acima de tudo, ter um relacionamento com seu autor. Depois da Bíblia, o gênero de literatura que mais me chama a atenção, ou a obra de literatura que me chama mais a atenção, são as 39 obras de William Shakespeare, o famoso dramaturgo britânico do século XVI. Quem já ouviu falar de William Shakespeare? William Shakespeare. Depois da Bíblia, repito, é a obra de literatura que chama muitíssimo a minha atenção. Sou apaixonado, não tenho vergonha de dizer, porque é um clássico da literatura inglesa, anglo-saxônica. Já li mais de 150 vezes todas as 39 obras de Shakespeare, mas interessante, não pude conhecer Shakespeare pessoalmente, porque ele morreu em 1606, mas eu já estive 3 vezes na sua sepultura, né? Em Stratford-upon-Avon, no interior da Inglaterra, que começou historiador. Eu tenho visitado muitos locais históricos, né? Até mesmo de sepulturas de personagens históricos, para recoletar mais informações. Como nessa cidade onde Shakespeare nasceu e morreu, ele tem uma casa que é um fantástico museu, mas não pude conhecê-lo, tá? Como também eu sou amante da literatura francesa, da literatura italiana, sou amante de Dante Alighieri, de Goethe, tá? E de tantos outros, mas eu nunca tive oportunidade de conhecer nenhum desses autores. O único autor vivo que eu conheci em 1979 em Marseille, França, foi um filósofo por nome de Jean-Paul Sartre. Eu tinha, na época, 22 anos de idade, tive a oportunidade, na minha primeira viagem à França, conhecer pessoalmente, né, um autor vivo, ou seja, Jean-Paul Sartre. Você pode pesquisar lá no Google, né, um dos maiores
filósofos modernistas. Mas, tirando Jean-Paul Sartre, que é o único escritor famoso que eu conheci na minha vida, nenhum outro eu tive oportunidade. Mas a Bíblia, todos nós temos a oportunidade de conhecer o seu autor através de um relacionamento, através de uma comunhão. No momento que eu tenho um relacionamento, uma comunhão com o Espírito Santo, é o primeiro passo muito bem dado que estamos dando. O primeiro passo para entender as Escrituras, como eu já falei, é conhecer o seu autor, Deus, na pessoa do Espírito Santo. Assim sendo, ele nos explicará, como nos ensina em João 15, 16, 13, Lucas 24, 32, 35, Salmo 119, 18, 125. A melhor maneira de estudar a Bíblia é fazer como Maria, jogar-se aos pés do autor, como nos ensina Lucas 10, 39. Este é o primeiro passo. Letra B, aí vemos o segundo passo. Leitura diária, seguida e total. É o que o irmão Elton fez a perguntinha. O que eu sugeriria para darmos o primeiro pontapé para fazermos um bom estudo bíblico? Ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Não é ler hoje uma porção e passar 5 dias e voltar a ler. Porque nós não comemos hoje e voltamos a comer dentro de 5 dias. Alguns de vocês conseguem fazer isso. Digamos, bateram hoje um PF daqueles caprichado e só vão voltar a comer quando? No sábado. Tem alguém aqui que está pensando em voltar a comer no sábado? Eu acho que não. Quem trabalha pesado e pensa em voltar a comer no sábado morre no meio do caminho. Assim, espiritualmente, deveríamos ter esse conceito, correto? De comer todos os dias uma porção da Bíblia. Outra coisa que muitos se enganam, a questão não é você ler uma grande quantidade. Tem pessoas que, infelizmente, elas têm o seguinte conceito: eu vou ler 10 capítulos da Bíblia e aí estou saciado. Errado. Mas será que em 10 capítulos da Bíblia você vai ter a percepção de uma boa compreensão daquilo que você está lendo? É um pouco complicado. Então, a minha sugestão, não leia mais de 5 capítulos por dia. Se você for se dedicar a fazer uma boa leitura da Bíblia, 5 capítulos é o suficiente. Um capítulo é insuficiente. Pelo menos a média de 3 a 5 capítulos diários. Como mínimo 3. Máximo de 5. 6, 7. Confesso a você, fica pesado. Se você não tem o hábito de leitura, piora um pouco. Tá? Então, se você não tem o hábito de ler muito, 3 capítulos como mínimo. Na medida que você for adquirindo o hábito, 5 por dia está excelente, porque aí a sua memória vai processando pouco a pouco o que Deus estará querendo revelar. Ler diariamente, de forma seguida e de forma total. O que é seguida? Sem cortar o fio da meada. Essa leitura seguida não se trata de você, por exemplo, ler linearmente Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio. Se você perceber ali naquele plano de leitura, alguns deles fazemos uma mistura, uma combinação de livros do Antigo Testamento e livros do Novo Testamento, que é o correto. Segundo os bibliologistas, uma boa leitura da Bíblia deveria ser feita usando uma leitura de uma parte do Antigo Testamento e uma outra parte do Novo Testamento. Por quê? Porque você teria a visão ao mesmo tempo dos 2 testamentos. Embora, entenda isso, a linguagem do Antigo Testamento ela é mais difícil. Ela exige maior conhecimento histórico, maior conhecimento da cultura, maior conhecimento da sociedade da época. Quem já percebeu isso? Que a leitura do Antigo Testamento ela é bem mais difícil em comparação do Novo. Alguém percebeu isso? Pastor, Sim. Domingo na escola dominical, a irmã que estava dando aula, ela falou que o hebraico, ele é, como fala, mais poético a forma de falar. Daí ela até usou uma frase que eu não me lembro qual, como se o sol se pôs de tal, 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 como se fosse um poema.
E o Novo Testamento, que é no grego koiné, já é tipo assim, o sol se pôs. Então, por isso que fica mais fácil para a gente compreender o Novo Testamento do que o Antigo. Exato. Trocando em miúdos, o Novo Testamento ele tem uma linguagem mais trocando em miúdos. Já o Antigo Testamento, por causa da força do hebraico e do aramaico, ele se põe um pouquinho mais difícil porque são dois idiomas que trabalham muito com poesia. A língua hebraica escrita é uma poesia, se você não sabe, diferenciando-se do grego koiné, que é uma linguagem mais direta, mais popular. Daí o nome grego, koiné. A palavra koiné quer dizer do povo, grego popular. Então, por isso que o Novo Testamento é bem mais fácil de você fazer a leitura. Mas quando você faz uma leitura diária, todos os dias, seguida, ainda que usando uma leitura uma parte do Antigo e uma parte do Novo, e uma leitura total. O que é uma leitura total? A gente sugere, se você está lendo 3 capítulos, não para no meio do caminho. Começa e termina. Tem gente assim que se propõe a ler 3 capítulos e para na metade do 2º capítulo ou na metade do 3º capítulo. Você vai ter dificuldade para depois recomeçar. Se você se propõe a ler 3 capítulos, leia-os inteiro, até o final. Se você se propõe a ler 4, 5, até o final, mas não para no meio do caminho, que dá problema. Vamos lá. Esta leitura diária seguida e total é a leitura sistemática, constante da Bíblia após anos e anos. É o contato direto e pessoal com a palavra de Deus. Nada pode substituir este aspecto de vida devocional do cristão. Pelo menos Deuteronômio 17:9 nos instrui sobre isso e Isaías 34:16. E Apocalipse 1:3. A leitura ocasional, ou seja, me deu na cabeça, eu li. Irregular, não consta. Há crentes que só se alimentam espiritualmente quando põem comida em sua boca. É a colher do pastor, do professor da escola dominical, etc, etc. O que é isso? Criancinha espiritual. Tem que dar a mamadeirinha na boca, a colherzinha, a papinha na boca. Não comem por si próprios. Quando mudam de igreja, às vezes morre de fome espiritual. É muito bom ler bons livros. Eu sou amante, eu sou doente. Eu tenho uma doença crônica que me assola há quase 50 anos. Eu amo ler, tenho necessidade, é a minha vida. E também, queira ou não, está ligado ao modesto chamado ministerial que Deus me deu. Mas o máximo de tempo que devemos gastar tem que ser em cima da Bíblia. Vocês estão vendo aqui, eu tenho uma pequena biblioteca. Hoje são 7.812 livros. Né? Na verdade, é o que eu pensava que eu tinha. Quando eu cheguei aqui, fui montar a biblioteca, eu me enganei. Eu estou com 10.149. Eu perdi a conta. Pastor, né? Para Sim. quem está iniciando assim, o bom seria focar mais na Bíblia e nos estudos bíblicos, principalmente estudando na faculdade teológica, Sim. porque é muito conteúdo. Eu tenho um livro aqui dos Hebreus, por exemplo, li 13 capítulos, mas eu observei que ele é mais um livro de pesquisa, né, para você entender mais. Mas é o que eu acabei de dizer, Simão Elton percebeu. Quem não tem o hábito de uma leitura constante, diária, é interessante trabalhar bastante a leitura da Bíblia. Da Bíblia. Repito, não desmereço que você leia outros livros. Se for ler outros livros, por exemplo, a maioria aqui dos meus livros, aqui apenas uma parte, porque eu tenho outra parede toda cobertinha de livros, certo? Mas a maioria, 70% dos meus livros, são livros focados dentro, não apenas do texto, né? Porque eu tenho várias traduções da Bíblia, mas eu tenho livros de comentários bíblicos, de arqueologia bíblica, de pesquisa bíblica, de história bíblica, ou seja, de outras ciências que estão girando em torno da própria Bíblia. Então é interessante lermos a Bíblia e lermos também livros cujas ciências estão atreladas à investigação e ao conhecimento da Bíblia. Aí sim, em terceiro lugar, seria interessante você ter outros livros, né, como livro de geografia geral,
livros de matemática, de história, etc, 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 etc. Mas o principal é a Bíblia, a palavra de Deus. E, em segundo lugar, aqueles livros que vão nos ajudar a dar uma melhor compreensão do texto bíblico. Como a irmã Vanessa citou, claro, estamos estudando o básico em teologia, mas nós vamos chegar lá no bacharel, para os que forem chegar ao bacharel, aí vamos estar estudando as línguas originais da Bíblia. Não quer dizer que eu vou levar você a falar, escrever, interpretar hebraico, aramaico ou grego. Não. Nós vamos ter somente uma noção do mecanismo, como é que funciona o hebraico, como é que funciona o aramaico, como é que funciona o grego, porque são os idiomas que foram escritos, né? O texto original da Sagrada Escritura. No mestrado em teologia, quem for chegar até lá, aí sim nós teremos uma matéria chamada Hebraico Experimental 1, Hebraico Experimental 2, Grego Experimental 1, Grego Experimental 2, né? Porque o mestrado em teologia ele é reduzido, são apenas 8 matérias, e as matérias são ministradas num espaço de 2 a 3 meses. Aí sim, quem chegar lá, eu vou estar ensinando você a falar, escrever, ler, traduzir e interpretar, tanto o hebraico, aramaico, como o grego koiné. Mas isso só um mestrado em teologia. Aí você vai ter uma noção exata do texto original das Escrituras Sagradas. Mas no bacharel você já vai ter uma noção boa, né, de conhecimento básico para interpretar pelo menos o básico do hebraico, do aramaico e do grego, que é uma necessidade muito grande nos nossos dias. Como eu já falei aqui, os livros são bons, mas não substituem a Bíblia. Nos livros, muitas vezes, prevalece o individualismo do autor. Na Bíblia, não existe este particular. Leiamos livros, mas tendo sempre a Bíblia como autoridade principal e final. Ninguém fique preocupado pensando que por ler muito a Bíblia vai esgotar o seu conteúdo. Irmãos, impossível. Eu não conheço ninguém que tenha lido a Bíblia e tenha tido o atrevimento de dizer esgotei o conteúdo. Eu conheço um pastor em Concord, New Hampshire. Esse homem hoje tem 99 anos de idade. Curiosamente, no ano que vem, no dia do meu aniversário, 2 de setembro de 2023, ele faz 100 anos. Se Jesus o preservar com vida e saúde. Já me convidou para o aniversário dele de 100 anos em Concord, New Hampshire, que vai ser o dia do meu aniversário, então vamos comemorar, né, com ele os meus 64 anos, se Jesus não voltar, e os 100 anos dele. E ele está fazendo já o propósito com Deus para terminar no dia do aniversário dele a leitura da Bíblia número 898. Ele já leu, até a data presente que eu estou lhe falando, a Bíblia 897 vezes. E no dia do aniversário de 100 anos, ele completará a leitura número 898. Eu perguntei esses dias, Pastor Richard, ele é pastor americano, Pastor Richard, qual é a sua sensação de ter lido a Bíblia 897 vezes na sua vida? Ele riu no telefone. Não sei nada ainda. Como é que é? Sou menino ainda. Estou lendo a Bíblia há 67 anos. Eu não sei nada. Eu falei, o que? Você só está lendo a Bíblia há 67 anos. Já leu 897 vezes e não sabe nada? Papai do céu. O que sobra para mim? Ou seja, uma humildade fantástica que reconhece, por mais que eu leia, que você leia, que leamos, esqueça-se. O conteúdo da Bíblia jamais pode ser esgotado. Ela vem sendo lida por milhões de leitores através de milênios e nunca foi esgotada. Seu conteúdo definitivamente é inesgotável. Não há ninguém formado na Bíblia. Cuidado! Tem gente que está batendo no pé e que eu sou formado em Bíblia. Não existe isso, gente. Existe a formação que um curso básico vai dar. Então, quando vocês terminarem este curso, vocês vão receber um certificado de conclusão, curso básico em teologia. Aí quem se animar pode seguir para o médio. Aí conclui as 16 matérias do médio. Quem se animar vai lá para as 18 do bacharel. Quem se animar vai lá fazer as 10 do mestrado. Quem se animar
para fazer as 6 do doutorado, que vai diminuindo, mas o tempo de duração das matérias é um pouquinho maior. As matérias são menores, mas o tempo de duração é maior. Mas seja você formando no básico, médio, bacharel, mestrado, doutorado, isso não vai fazer você, nem de mim, de formados na Bíblia. Esses dias eu fiquei muito constrangido numa igreja hispana, me chamaram de doutor formado na Bíblia. Eu falei, não, eu tive que fazer uma correção de público, eu não sou isso. Eu não sou o doutor formado na Bíblia. Eu sou o servo de Deus, o menor de todos, que está lutando desesperadamente há 50 anos para saber 1% da Bíblia. E até agora não cheguei a nem 1%. Que isso, pastor? Só está me desanimando? Não. Estou sendo realista. A Bíblia é um livro maravilhoso, mas você tem que ser persistente em lê-la e estudá-la. E quando a gente aprende a estudá-la, nós já passamos a ter o quê? A compreensão. Isto é uma das grandes evidências da sua origem divina. Os livros humanos, seculares, você lê e esgota o assunto, concorda comigo? Os livros seculares eu leio, esgoto o assunto e acabou. Mas não a Bíblia. Não sei se você já teve a sensação de ter terminado um livro da Bíblia e dar aquela sede, aquele gostinho de voltar a ler tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Quando, por exemplo, eu gosto demais de ler os evangelhos. Quando eu termino de ler os 4 evangelhos, me dá uma inquietação para voltar a ler tudo de novo. Só os evangelhos eu já li 146 vezes. Só os evangelhos. Como eu tenho tanto desespero de conhecer o livro A Vida no Ministério do Senhor Jesus Cristo. O livro do Apocalipse, Deus já me ajudou, né, a ler 227 vezes. Também é um livro que me chama demais a atenção. Né? Zacarias, Ezequiel, Isaías, que são livros proféticos, já li em média 130, 140 vezes. Mas a Bíblia tem esse poder, né, de nos deixar sedentos, famintos, desesperados para conhecermos mais e não apenas conhecermos. Não, se trata de ter conhecimento intelectual ou teórico. Trata-se também de ter conhecimento para a prática da nossa vida espiritual. Letra C, vamos aqui à letra C. Leia a Bíblia com a melhor atitude para com ela. É de máxima importância que o estudante da Bíblia estude o Santo Livro com reverenda atitude mental, ou seja, com reverência, com paz, com respeito, com temor, tendo-a como a palavra de Deus e não como uma obra literária comum. O autor da Bíblia é Deus. Seu assunto central é Cristo. Seu real intérprete é o Espírito Santo. Considerando-a sobre esses pontos de vista, ela é o único livro cujo autor está sempre presente quando lemos. Estude-a com espírito sequioso, sede, devocional, receptivo, aberto, buscando conhecer mais de Deus e seu amor. Ei, nós estamos aqui estudando a Bíblia. Na medida que eu abro um texto da Escritura Sagrada para nós lermos, entenda, é o próprio autor que está aqui do meu ladinho, do seu ladinho, do nosso ladinho. E quando estamos lendo esse livro com a máxima reverência, com o máximo temor, irmãos, ele se revela, ele se manifesta. Nós tivemos uma classe, não vou citar qual, que nós estávamos, a maioria, incluindo a mim, tão sedentos pela palavra de Deus que houve um momento que não teve, foi difícil. Nós já tivemos, né, momentos aqui em sala de aula, foi impossível continuar a aula, foi impossível. O Espírito Santo, né, se manifestou de uma maneira tão linda, né? Alguns alunos foram renovados, né, porque aqui não vamos negar nem esconder a ninguém. Nós somos uma escola teológica de tendência pentecostal, nós não batemos nesta tecla pelo respeito que temos a todas as igrejas e denominações, mas nós somos de tendência pentecostal. E aí não teve jeito, né? Aí Deus tomou conta do assunto, nós ficamos 20, 25 minutos sem ter nenhum controle. Por quê? Porque nós estávamos comendo a palavra. E essa turma estava tão assim sedenta, que o negócio explodiu.
E você acredita que 2 alunos depois protestaram, chateados, pastor, isso é aula ou é culto? E aí eu fui muito carinhoso em dizer, irmãos, eu não sou o dono da Academia Bíblica Bereia. Eu sou apenas o mordomo e administrador. O Espírito Santo ele faz como lhe apraz. A minha parte em organizar a aula, preparar a aula, dirigir a aula, compete a mim. Agora, quem dirige o pleno da aula é o Espírito Santo. Se estamos dando lugar ao Espírito Santo, meu Deus, eu tenho que então dizer para o Espírito Santo, te comporta, hein? Não vai manifestar a tua presença, não vai manifestar o teu poder. Fica, seja um rapaz bonitinho, te comporte, Espírito Santo. Irmãos, isso é profanação, isso é blasfêmia. Eu disse isso ao Espírito Santo. Fica quietinho, Espírito Santo. Isso aqui é aula. Irmãos, eu falo isso com muito carinho e respeito. Não somos batistas tradicionais, não somos luteranos e nem presbiterianos. Se fôssemos um desses 3, tudo bem, nós ficaríamos numa postura bem sisuda, bem circunspecta, muitíssimo séria, ainda que batalhamos para trabalhar com seriedade, mas, irmãos, se tratando da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo, quem somos nós para dizer ao Espírito Santo? O Espírito Santo não te manifesta, tu não tens permissão de assim fazê-lo, então está tudo errado, porque ele é a razão de estarmos estudando nesta escola. Ele é o porquê dessa escola. Abaixo de qualquer coisa, o Espírito Santo é a razão número 1 de estarmos aqui. Estamos de acordo com isso? Estamos de acordo com isso? Ele é a razão, gente. Se nós tirarmos a razão principal, então estamos perdendo tempo. Essa escola está simplesmente brincando de escola do professor Raimundo. E nós não estamos aqui brincando de escolinha do professor Raimundo. Estamos aqui trabalhando com a máxima seriedade possível, mas sempre tendo em consideração que ele, o Espírito Santo, faz o que lhe apraz. Todos os dias que eu estou ministrando aula, eu ministro na segunda, terça, quarta e quinta. Tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, eu falo com Deus, falo com o Espírito Santo. Dirige esta aula como tu quiseres. A minha parte está aqui, ó. Está aqui, eu estou me preparando, estou fazendo a minha parte. Agora, faça o que te agradar. Entende? Jesus quase batizou com o Espírito Santo antes das férias, na semana retrasada, 2 alunas numa outra turma. E elas estão buscando há mais de 20 anos. Que coisa linda, né? O batismo com o Espírito Santo, né? Foi um renovo tão lindo, tão lindo, tão lindo, que eu tive que parar e respeitar. Falei, não, Jesus vai batizar agora. E, Jesus aconteceu. E elas estão desesperadas. Me mandaram mensagem, pastor, será que vai ser amanhã que você receber? Calma, irmã, tranquila, não fica desesperada, deixa Deus fazer no momento certo. Mas muito lindo quando a gente vê que quando o aluno dá liberdade para o Espírito Santo trabalhar. Graças a Deus. Isso porque a palavra que aumenta a nossa fé, a nossa motivação, e daí é natural que a gente vai dar essa liberdade para o Espírito Santo trabalhar. Letra D. Leia a Bíblia com meditação e oração. Assim fez Davi, no que foi grandemente abençoado por Deus. Se você nunca fez isso, faça esse teste. Antes de abrir a Bíblia e começar a leitura, passe um tempinho orando, um tempinho louvando, um tempinho glorificando e adorando a Ele. Permita um ambiente espiritual sendo criado em torno da leitura da Bíblia. Você vai ver que é uma diferença da água para o vinho. Ao invés de você pegar a Bíblia e... Não, toma um tempo. 10 minutos. Se for necessário, até meia hora. Se for necessário. Até você sentir aquela presença linda, te enchendo, te regozijando. Leve a presença de Deus às suas orações e à sua adoração. Diga, Senhor, abre minha mente, abre meu coração, ajuda-me a praticar o que eu vou ler. Ajuda-me a interpretar corretamente o que eu vou investigar. Fala comigo, ministra no meu coração. Deixa eu fazer uma perguntinha. Eu creio que você já deve ter tido essa experiência, se não mais de uma vez. Quantos aqui aflitos, preocupados com alguma questão pessoal, alguma questão difícil, pedindo até uma saída, uma resposta, uma direção, já tiveram uma resposta de Deus
dentro da leitura da palavra. Alguém já tem essa experiência? Você está desorientado, perdidão, passando um momento apertado. Ninguém te entende. Você está sozinho, até teu pastor te chama de doido, com todo respeito. E diz, Senhor, e agora? Como diz no Rio de Janeiro, estou no mato sem cachorro, o que eu faço? Aí você vai para a palavra de Deus. De coração quebrantado, diz, Senhor, fala comigo. E Deus fala. Alguém já tem essa experiência? Deus fala direitinho o que você precisa saber aqui, para você ver que Deus fala. Lendo Isaías 55, Meu Deus, meu Deus. no 8, Esse, versículo 8. esse texto é lindo, irmão Wilson. Esse texto fala forte. Só quem é muito insensível a não perceber a voz de Deus na leitura deste capítulo e deste versículo. Não precisa ser altamente espiritual, né? Isaías 55, verso 8. Mas o capítulo 55 em si, ele é um capítulo muito forte, muito tocante, de grande impacto. E quando você chega no verso 8, meu Deus, quem está ali ligadinho vai entender que Deus realmente quer ministrar nas nossas vidas. É na presença do Senhor em oração que as coisas secretas de Deus são reveladas. Daniel orou e as escrituras lhe foram reveladas. Não convém ler depressa sem prestar atenção ao sentido, que às vezes é bem claro, nas outras vezes demanda de uma meditação mais demorada e profunda. Também é infrutífero fazer concorrência para estabelecer recorde de leitura. É melhor ler pouco, meditando, do que ler às pressas sem meditar. O que é meditar? Buscar a forma de aplicar na nossa própria vida. Não adianta estar enchendo a mente de informação. Além da informação, temos que extrair daquela informação a forma correta de aplicação da palavra de Deus na nossa vida prática. Quem lê às pressas não pode dizer como Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Está lá em 1 Samuel 3,10. Letra E. Aplica a leitura da Bíblia primeiro, aqui. Se eu quero, um exemplo, pregar para o irmão Elton, antes de eu pregar para o irmão Elton, eu tenho que pregar para mim. Lembra-me um pregador escocês do século XVIII, chamado Jonathan Edwards. Diz a história que Jonathan Edwards tinha uma sede louca por almas, queria ganhar almas para Cristo. Ele, certa feita, entrou no desespero a ponto de dizer, Senhor, dá-me a Escócia, senão eu vou morrer. Aí o Espírito Santo falou, e essa tua timidez? E agora? Se você quer ganhar a Escócia, você tem que perder essa timidez. Senhor, como é que eu posso ir? Porque ele sempre andava de cabeça baixa. Aí o Espírito Santo, segundo a história, né, o próprio Jonathan Edwards, escrevendo a sua biografia, orientou que ele colocasse em cima do cercado da sua fazenda. Ele morava no condado de Yorkshire, no interior da Inglaterra. Ele colocou mais de 10 abóboras. Desenhou olhinhos, rostinhos, narizinhos e lábios. Colocou algumas até perucas. E ali foi a primeira congregação de Jonathan Edwards, pregando a 10 abóboras. Acredite. A cada vez que ele pregava para aquelas 10 abóboras, ele, na verdade, estava pregando para si próprio. Para si próprio. Ele passou fazendo isso 2 meses seguidos. Ele gastava de 3 a 4 horas por dia. Depois de 2 meses, irmãos, acontece o que ele não esperava. Ele foi batizado com o Espírito Santo, passou 4 dias rolando nas campinas do interior da Escócia, e ele, quando se levantou depois de 4 dias, sem comer e sem beber, está na biografia dele. Ele entra na cidade de Edimburgo, entra numa igreja presbiteriana bem reformada, e de lá começa a pregar, que o pastor neste dia estava enfermo, e a congregação estava carente de alguém para trazer a palavra. Quem traz a palavra? Eu posso ter a palavra? Meu coração está pegando fogo. E diz a história que quando Jonathan Edwards pregou,
ali tinha 175 pessoas, 91 constatadamente foram todas batizadas com o Espírito Santo. Depois disso, durante 9 meses seguidos, Jonathan Edwards pregava nas ruas de Edimburgo, Glasgow, desceu para a Inglaterra, começou a pregar nas praças públicas. Em um ano, a ministração de fogo de Jonathan Edwards já tinha levado 79.300 almas aos pés de Cristo. Foi o evangelista mais abundante na palavra e no poder de Deus. Aí você vai me perguntar, mas Deus pode me usar como usou a Jonathan Edwards? Claro, basta que você tenha essa mesma fome, esse mesmo desespero, essa mesma entrega, essa mesma dedicação. Quem de nós temos dito, dá-me o Brasil, senão eu morro. Dá-me Connecticut, senão eu morro. Dá-me Massachusetts, senão eu morro. Jonathan Edwards gritou por dias e dias, dá-me a Escócia, senão eu morro. E Deus não apenas deu a Escócia, deu a Inglaterra, deu Gales, deu a Irlanda do Norte e deu a Irlanda. Foi o pregador pentecostal mais afogueado dos séculos XVIII e inspirou os outros pregadores do século XIX. Foi um modelo de dedicação, e Deus quer isso da nossa parte. Quem sabe Deus quer levantar o irmão Elton, ainda no tempo que nos resta, muito perto do arrebatamento da igreja, como um evangelista de fogo. Quem sabe Deus quer usar a irmã Vanessa com graça e autoridade nas Escrituras Sagradas. Alguém olha para a irmã Vanessa. Ela. Mas Deus é aquela coisa, Deus é maravilhoso, ele não é como o homem, né? O homem olha para mim, ela, o que vai sair daí? Está escrito na história que os homens que marcaram a história do pentecostalismo no mundo foram homens e mulheres desconhecidos, quietinhos, geralmente muito quietinhos. É dos quietinhos que Deus gosta, né? Quando manda fogo, sai da frente. Deixa de ser quietinho e fica elétrico. E os elétricos ele acalma um pouquinho, porque senão arrebenta com tudo, mas também usa com muita graça e com muito poder. Nunca lenhamos a Bíblia somente para instruir o próximo. Toma primeiro para a nossa edificação, para a tua edificação. Há pessoas que tudo é bênção, conforto, promessa. Elas aplicam a si. Tudo que ameaça, exortação, aviso, repreensão, castigo, aplicam aos outros. Já viu essa? Se é bênção, se é vitória, é para mim. Agora, se é maldição, se é tratamento, se é punição, se é deserto, é para o outro. A exortação é também para mim, o deserto é também para mim, o tratamento também é para mim. Então, a Bíblia ela corta de todos os lados. Quando leamos a Bíblia, quando leres a Bíblia, pergunte sempre a Deus, como fez Josué diante do mensageiro celestial, que diz, meu Senhor a seu servo. Letra F, leia a Bíblia toda. Se alguém aqui ainda não conseguiu ler a Bíblia toda, pega aquele plano de leitura e se esforce. Comece a sua primeira leitura com 6 meses. Tente uma segunda leitura com mais 6 meses. Você vai ver que 6 meses passa assim. Aqui na América, então, 6 meses passa assim. Mais 6 meses, quando você acordar, você já conseguiu ler a Bíblia em um ano 2 vezes. Faça esse propósito com Deus. Deus vai te honrar. Pastor, eu trabalho muito. Eu tenho um part-time. Não, eu tenho 2 part-times. Eu tenho um full-time. Eu tenho 2 overtimes e acabei de pegar um more time. Estou sem tempo, pastor. Falei, quantas horas você trabalha por dia? 19. Eu conheço um irmão que trabalha 20 horas por dia. Ele é de Connecticut. 20, Hartford. 20. Irmãos, eu não consigo entender. 20 horas por dia. 105 horas por semana. E ele é um evangelista de uma igreja e muito ativo. E pergunta, irmão, como é que você consegue trabalhar tanto e ainda ler a Bíblia? Ah, pastor, porque ele é novo.
Ele tem os 18 anos do irmão Elton. Não. Na verdade, ele tem 30, né? Não, irmão Elton, esse irmão que eu estou falando. Eu digo, mas não é produtivo, irmão? Você trabalha 20 horas por dia e quantas horas você dorme? 3. 3 horas por dia? E quanto é que você dedica à sua família? Aí ele fechou a cara para mim. Eu fiz a pergunta que nós tínhamos, né? Uma certa intimidade em Cristo, mas quando eu fiz essa pergunta, a intimidade caiu por terra, porque machucou, né? Porque a gente trabalha 20 horas, dorme 3 e não tem tempo para a família, aí fica bem complicado. E quem não tem tempo para a família vai ter tempo para ler a palavra de Deus? É complicado. Precisamos trabalhar, sim, senhor, irmãos. Não estou dizendo que você tem que ficar na sua casa de braços e pernas cruzadas, porque nós temos uma vida a manter, nós temos contas para pagar, nós temos uma vida, né, nesta terra. Mas tudo com coerência, tudo com um equilíbrio. 12 horas, como muito 14, é coerente, mas trabalhar 20 horas por dia é até mesmo um atentado à própria saúde. Olha só que eu continuo aqui dizendo. Leia a Bíblia toda. A Bíblia é a revelação progressiva da verdade. Isto é, nada é dito de uma só vez, nem uma vez por todas. Tem cristãos que são apressadinhos, já querem saber o final da história, sem conhecer o conteúdo do mapa. A Bíblia é como um mapa. Nós temos nos nossos celulares os mapas, os GPS, que nos ajudam a ir para lá e para cá. Quando você coloca no seu GPS uma direção, ele mostra o princípio e o fim. Mas poucos de nós prestamos atenção no que está no caminho. E a gente vai só conhecer o que está no caminho na medida que estivermos viajando, entende? Dentro da trajetória marcada pelo caminho do GPS. Ainda que aqui o GPS mostra o princípio e o fim, mas ainda nós não passamos aonde? O trajeto, o que faz o caminho. A mesma coisa é a Bíblia. A Bíblia já tem um mapa traçado, mas nós temos que passar pelo caminho estabelecido para conhecermos o que Deus tem para cada um de nós. Por exemplo, me permitam abrir um rápido parênteses. Nós estamos vivendo um momento profético fantástico. Ao mesmo tempo, é um momento preocupante, é um momento muito triste. Não sei quem está acompanhando a guerra da Rússia sobre a Ucrânia. Alguém está acompanhando? Vocês perceberam que o Covid desapareceu? O Covid sumiu das notícias. Até 23 de fevereiro passado, o Covid era a estrela número 1 de todos os noticiários do planeta Terra. A partir do dia 23 de fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, acabou. Covid tem em algum lugar. Está aí, não sei aonde. Mas é gente, é todos os dias. Todos os dias. Eu tenho um aplicativo via tablet, né? Eu tenho o tablet da Samsung, também ele é compatível com os iPads, né? Eu pago $80 por ano e tenho acesso a mais de 2.000 canais de 130 países. Claro, eu não tenho tempo de assistir tudo isso, mas eu assisto muito os canais de notícias da Europa e da América Latina. É impressionante. Os canais de notícias europeus, assim, é a cada segundo. Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França, não param de falar sobre a guerra que está hoje na Europa, que é um cumprimento profético simplesmente assustador, avassalador, maravilhoso. Porém, escute essa, vou dar aqui uma palhinha, complexo, intrincado, porque é como um quebra-cabeças. Você já montou quebra-cabeças? Quem já montou aqui um quebra-cabeça? Tem um joguinho de quebra-cabeças, até se você quiser, eu posso postar aqui, você pode comprar no Amazon. Ele é baratinho, não custa mais de $30. Ele tem mais de 4.500 peças. Ele te dá um mapinha mostrando como o quebra-cabeças é montado. Mas aí vem a questão. Você vê um mapa, que é uma ilustração bonita, né, de um campo lindo, com cavalos, lago,
rio, mas as pecinhas são pequenininhas. No mapa, quando você vê as peças, são bonitas. São muito bonitas. Muito bonitas. Mas na hora de montar, gente, dá uma dor de cabeça. Você fica dias, semanas, para pegar aquelas pecinhas pequenininhas, para encaixar. O plano profético bíblico é muito parecido, sobretudo esse momento que nós estamos vivendo. É como Deus desce na mão de Ezequiel, Isaías, Jeremias, Zacarias, está aqui. Ó. Essas são as profecias. Nem os profetas do Antigo Testamento tinham a correta interpretação, em alguns deles nenhum tipo de interpretação daquilo que eles estavam profetizando. Então, nós hoje estamos sendo privilegiados em assistir de camarote a realização dessas profecias, e mais lindo ainda, estamos tendo discernimento e revelação de Deus na medida que nós lemos e estudamos a palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, eu não quero constranger nenhum de vocês. Quantos de vocês sabiam que este acontecimento que hoje estamos vivendo, essa guerra da Rússia e Ucrânia, ela é um pivô profético que aponta para o futuro, isto é, a invasão da Rússia sobre Israel, que vai acontecer dentro da grande tribulação. Quantos de vocês sabiam disso? Quantos? Poucos. Quase ninguém sabe disto. Não sei se vocês estão nos acompanhando nas redes sociais. Este sábado agora estou partindo para o 3º live. Eu estou procurando montar esse que é um quebra-cabeças, irmãos. É um quebra-cabeças realmente complexo. Estou levando as pessoas a enxergarem na Bíblia que o que nós estamos vivendo hoje é a montagem de um cenário que vai terminar aonde? Com a invasão da Rússia sobre Israel. Mas isso não vai acontecer agora. Hoje eu assisti a BBC de Londres, né, por 15 minutos, depois a TV5 de Paris, França, e a Rai News de Roma. Está todo mundo falando uma coisa só, Terceira Guerra Mundial. Mas a Terceira Guerra Mundial vai ter agora. Vai ser a chamada Batalha do Armagedon, no finalzinho dos 7 anos da tribulação. Lembre-se que a tribulação é só uma palhinha que eu estou lançando para vocês, tá? Se você quer conhecer o assunto mais a fundo, assista os nossos lives, né, que estamos trazendo via Facebook. Vou entrar pelo 3º neste sábado. Provavelmente eu terei que entrar por mais 3 ou 4, porque está difícil. Já me dispus a terminar, mas já tem várias pessoas que me passam, continua, não para no negócio. Tá ficando, e realmente vai ficar mais complicado. Tá? Só anota aí. Não posso dizer quanto tempo isso vai durar. Não posso afirmar em quanto tempo isso vai acontecer. Mas anota quem vai entrar no cenário para tumultuar mais essa situação. China, Irã e Índia. Anotou aí? China. Você está percebendo que a China está quietinha? Muito quietinha. Está dentro do plano profético. Não é o momento da China se manifestar, mas ela vai se manifestar. Irã. Irã é um grandíssimo aliado da Rússia, e um grande inimigo de Israel, e um grande inimigo da Ucrânia. Índia. Quando você vê um desses 3 países se manifestando dentro deste cenário, levanta o peito e dá mais glória. Que está chegando o momento da nossa redenção. Mas eu deixo claríssimo, claríssimo, nós não vamos entrar na tribulação. A Bíblia nos ensina, Deus não nos destinou para a ira, senão a aquisição da salvação em Cristo Jesus. Nós vamos sair desta terra antes que o pior venha. E ainda não veio o pior, gente. Se você está vendo lá a Rússia mandando bala, bombardeando os prédios já dentro da Ucrânia e está horrorizado, você não viu nada. Antes da igreja sair da terra, ainda nós vamos ver coisas terríveis. Mas tudo isso, irmãos, está na Bíblia. Só que a Bíblia trabalha com uma linguagem codificada. Por ter essa linguagem codificada, há necessidade do quê? De ler e de estudar os códigos da Bíblia e, com a ajuda do Espírito Santo, dar a correta
interpretação. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Por isso que a escatologia ela é difícil de ser analisada assim. Ó. Não se interpreta a escatologia em 24 horas. A gente está ajudando ao povo de Deus a lançar mão dos princípios básicos de interpretação. Mas é um quebra-cabeças enorme que agora nós estamos vendo pela primeira vez na história da humanidade e na história bíblica um cumprimento assim, ó, sincronizado, de maneira... Gente, eu e você somos privilegiados. Somos a geração do arrebatamento. Se você tem dúvidas que o arrebatamento vai acontecer, lute para você subir. Porque quem tem dúvidas pode ter a grande surpresa de ficar. Como é que o senhor tem tanta certeza que alguns vão ficar? A minha Bíblia me ensina. A nossa Bíblia nos orienta sobre isso. Deixa eu avançar mais um pouquinho. Ok. Como já falamos, a revelação da Escritura é progressiva. Não espere saber a profecia bíblica em um dia. Ela é progressiva, como estamos aqui trazendo neste exemplo e no momento que estamos vivendo. Isto é, nada é dito de uma só vez, nem uma vez por todas. É comum um assunto começar num livro, e daí prosseguir através de muitos outros livros até que o assunto complete. Por exemplo, a doutrina da redenção vai do livro do Gênesis ao Apocalipse. Não podemos entender uma carta recebida lendo um pouco aqui, um pouco ali, mas de modo completo. A Bíblia é a carta de Deus à humanidade. Estudando-a toda, conhecemos todo o plano divino através dos séculos. Não, isso aqui é importante, coloca o highlight aqui, ó. Não esperes compreender a Bíblia toda. Não existe ninguém na face da Terra que compreende os 31.173 versículos. Que é isso, pastor? Vou repetir. Não existe um ser humano na face da Terra que conheça plenamente, que entenda, compreenda plenamente todos os versículos da Bíblia. Não existe, é impossível, porque a revelação de Deus ela é progressiva. Uma coisa é eu memorizar, e uma coisa é compreender o que eu estou lendo. Deuteronômio 29. Vamos lá, ler esse texto. Esse texto é interessante. Eu quero acreditar que vocês, ou muitos de vocês, já leram esse texto. Deuteronômio 29. Hoje, um irmão de New Jersey, desesperado, pastor, o arrebatamento vai acontecer amanhã. Por quê? O negócio está ficando feio. Antes da aula, 3 me chamaram. O anticristo já está aí no mundo. Eu falei com toda essa claro que ele já está. E está ansioso. Porque, se você não sabe, o anticristo já está vivo. Está assistindo de camarote. Tudo isso. Não sei se você chegou a ver hoje nas notícias, teve uma sessão do Parlamento Europeu e ele estava lá. Mas o senhor sabe quem ele é? Não. Mas eu tenho certeza que ele estava lá. Porque é de lá que ele vai sair para governar a União Europeia e o mundo inteiro. Então, ele estava lá, participando de tudo muito pertinho. E outra coisa... Não, pastor, que ele vai sair, que o senhor falou? Da União Europeia. Ele vai sair diretamente da União Europeia. E outra coisa, os 144 mil judeus selados para pregarem na segunda parte da tribulação já estão cientes da sua missão. Estão lá em Israel, ocultos em algum lugar, e eles só serão manifestos, conhecidos no planeta Terra, depois que a Igreja de Cristo sair. Esse irmão falando comigo no telefone, mas eu quero ver isso. Fácil. Faz de tudo para ficar na tribulação. Aí a ficha dele caiu. Não. Eu não me referi a isso. Não, mas o irmão acabou de falar pelo telefone. Eu vi perfeitamente. Como eu gostaria de ver tudo isso. E eu disse com carinho, irmão, eu não quero ver isso. Eu quero ver o meu Cristo na glória. Eu quero ver o meu Cristo nas bodas do Cordeiro. Eu quero ver o meu Cristo na distribuição dos galardões do tribunal de Cristo. Eu quero estar adorando o meu Cristo e voltar com ele no final das bodas
para reinar com ele 1000 anos sobre esta terra. Isso que eu quero ver. Agora, o anticristo se levantar, a União Europeia ser a maior potência política, econômica e religiosa do planeta Terra, isso eu não quero ver. Não quero ver a Rússia invadindo Israel e a Rússia sendo destruída junto com o Irã, com a Etiópia, com a Líbia, com a Alemanha. Oh, gente, antena ligada. Ezequiel capítulo 38 fala dos aliados da Rússia. E a Alemanha, se você não sabe, hoje ela se dispôs a entregar milhões de dólares nas mãos da Ucrânia para ajudar. A Alemanha está fazendo o jogo duplo, porque lá no finzinho, lá na frente, ela vai se aliar com a Rússia para invadir a Israel. Hoje a Alemanha é o país mais rico da União Europeia. Então fica ligado com os aliados da Rússia. Vou repetir: Irã, Turquia, Alemanha, Líbia e Etiópia. Esses são os aliados diretos da Rússia na invasão sobre Israel. Mas a China, olha que coisa curiosa, ela só vai entrar no cenário com força depois do arrebatamento da igreja. Mas você já vai ver um ensaio, um mover forte ainda nas próximas semanas ou até meses. Mas vamos estar ligados com o que a Escritura Sagrada assim nos ensina e nos orienta. Deuteronômio 29 e Pastor, o 29. senhor crê que o anticristo vai sair, então, da Alemanha? Não, a Bíblia não me ensina isso. A Bíblia me ensina Não, eu que ele vai perguntei do sair da senhor. União Eu não perguntei da Europeia. Bíblia. A Bíblia me ensina que ele vai sair da União Europeia. A Bíblia não especifica o país, em momento nenhum, entendeu? A Bíblia deixa claro que ele vai sair de um grupo de 10 nações confederadas. Hoje, essas 10 nações apontam para a União Europeia, independente que ela hoje tenha 27 países, mas há um projeto de reduzir o número desses países para 10. É só a irmã entrar no site da União Europeia e vai encontrar todas essas informações. Não, eu só estou falando isso porque outro dia o senhor falou, outro dia que não ia citar quem era, mas Sim, ele ele tem está umas dentro, características. ele está dentro da União Europeia. Ele tem que ser um judeu de dois lados. Ele tem que ter a descendência islâmica do lado paterno. Ele vai ter a descendência judaica dos dois lados, somado à descendência islâmica do lado paterno, da tribo de Dan. Tá? Vai ser descendente direto de Seleuco, de acordo com Daniel capítulo 11, um dos generais de Alexandre o Grande. A Bíblia já nos dá dicas. Mas você vai lá dentro e entra e começa a pesquisar um por um. Você vai encontrar quase ninguém que tenha essas características. Na verdade, eu não vou entrar aqui em detalhes porque eu não tenho essa autorização e eu não estou aqui para lançar especulações, mas só existe, dos mais de 537 deputados da União Europeia, só 2 homens que têm essas características. Aí eu deixo você correr atrás para pesquisar. Eu levei anos para chegar. É muito difícil, gente. É a mesma coisa você buscar uma agulha no palheiro. Mas você tem que entrar em cada um dos 537 deputados que compõem a União Europeia. Só tem dois que você vê as características que, pelo menos, os teólogos e os judeus apontam poderia, não estou aqui afirmando, gente, por favor, tá? Não estou afirmando, ser candidato a ser um anticristo. Na verdade, não importa quem é o anticristo. Não me importa. Podemos jogar com especulações, eu sou muito criterioso e cuidadoso. O que importa é sabermos que nós vamos subir. O que importa é que o tempo está acabando. E quem ficar aqui vai estar com grande de um problema. A propósito, tem alguém aqui que quer subir no arrebatamento? Ou você quer ficar para ver o que vai desenrolar para frente? Senão eu te dou a dica, né? 6 passos para você fazer de tudo para ficar na tribulação. É fácil. Ó, parar de ler a Bíblia, parar de orar e jejuar, parar de se congregar, parar de ter comunhão com o seu irmão, parar de praticar a palavra de Deus. Posso te dar vários passos. Eu creio que não é interesse de nenhum de vocês ficarem. Mas acredite, tem pastores aí louquinhos. Eu conheço 4. Acredita? Aqui nos Estados Unidos.
estão fazendo de tudo para conhecer o anticristo e para ver o que vai acontecer aqui na frente. Irmãos, com todo respeito, há gosto para tudo, não é verdade? Mas esse aí é um péssimo gosto. Vamos lá, vamos avançar para a gente já terminar. Já estamos na finalização. As coisas encobertas, Deuteronômio 29, 29, são para o Senhor nosso Deus. Deus, porém, as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, coloca aí, anota aí, em algum lugar. Tudo que Deus puder nos revelar nos dias atuais e ainda nos que haverão de vir, são para nós. Deus já tem um pacote fechado. Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu vou revelar para o meu povo. Mas isso aqui eu vou manter fechado. Por isso que eu toquei o assunto do anticristo. É um assunto que Deus não vai revelar. Sabe por quê? Porque vai causar comoção, vai causar tumulto, vai causar angústia na cabeça de... Pensa hoje Deus revelar. Tem um doido aí, que não vou dizer quem, com respeito, no YouTube. Deus me revelou já quem eu a besta. E o falso profeta. É ruim. Isso é revelação de outro mundo. Porque Deus não vai dar essa revelação. Podemos trabalhar com as especulações. E com muito cuidado e com muito critério e prudência. Mas Deus não vai revelar algo que só vai ser visto dentro da tribulação. Porque não vai edificar a mim, irmão. Vai edificar em alguma coisa? Eu saber quem é o anticristo? Em nada. Vai edificar sim. Eu lutar para ter uma vida que agrade o coração de Deus para eu participar do arrebatamento. Vai adiantar sim eu ser despertado para pregar a tantos cristãos que estão frios, mornos e indiferentes para ter uma vida separada, limpa e santificada. Isso sim que é importante. Não é importante queremos saber de coisas que em nada vão servir, nem para a nossa e nem para a edificação de outros. Então, você já anotou? Então, tudo que Deus nos revelar antes do arrebatamento é para nós. E não fique chateado. Quando você sair da terra, mas Deus não me revelou. Mas depois que você sair da terra, você já vai saber de tudo. Você vai ter a visão da mesma onisciência, na mesma medida que o próprio Deus tem. Hoje eu estou limitado, nós estamos limitados pela nossa humanidade, mas depois do arrebatamento, essa é a boa notícia que eu quero dar para você. Depois do arrebatamento, com o corpo glorificado, nós vamos saber de tudo. Sabe? Quem sabia disso? Nós vamos saber de tudo. Nós vamos ser capacitados pela mesma onisciência dada por Deus. Isso aqui não é blasfêmia, não. Isso aqui é bíblico, porque o corpo glorificado vai ser em tudo perfeito. Voltando à apostila. 10 minutinhos no máximo terminamos. Voltando à apostila. Na Bíblia, dificuldades e mistérios insondáveis, isso porque, sendo ela, a palavra de Deus é inesgotável. E de se esperar que Deus saiba mais que o homem. Um Deus sobrenatural deve ter um livro sobrenatural, uma mente finita de Deus. Muitos deixam de ler a Bíblia e outros perdem interesse nela só porque não compreendem tudo o que leem. O livro de Levítico, alguém já leu aqui o livro de Levítico alguma vez? O livro de Levítico, alguém já passou por ele? Já passou por ele? Que característica curiosa lhe chamou a atenção do livro de Levítico? Eu já li 94 vezes o livro de Levítico, porque ele me chamou muita atenção, porque é um livro cheíssimo de simbolismos. Simbolismos proféticos, simbolismos que se repetem em algumas cartas de Paulo. É muito cheio de símbolos, mas eu vou depois entrar em uns 2 ou 3 pontos interessantes. O que chamou mais a sua atenção ao ler o livro de Levítico? Qualquer um de vocês pode abrir o áudio e dizer, pastor, quando eu li Levítico, isso me chamou de mais atenção. Vamos lá. Quem leu? Quem não leu, você não vai poder responder. Vamos lá. Qualquer um de vocês. O que mais lhe chamou a atenção na leitura do livro de Levítico? Ninguém? Ninguém ficou, opa, isso aqui é diferente. Isso aqui me chamou a atenção. Ninguém aqui teve
nenhum impacto na leitura do livro de Levítico? Sério? Ou silêncio no tribunal? Leio, mas já faz um bom tempinho, né, pastor? Já Então, lembro, um bom tempinho. Eu mas sugiro. eu não tive tempo de analisar, assim, falar a verdade, eu tenho que recapitular para me recordar do que se Ó, trata. ó, eu vou deixar como uma tarefa, mas não vai valer ponto, não. É somente para você aguçar um pouco a sua observação. O livro de Levítico, já vou adiantar, é o único livro da Bíblia que, se você colocar ao lado da Epístola aos Hebreus, eles parecem ser uma cópia. Eu vou repetir. O livro de Levítico, Antigo Testamento, se você colocar ao lado de Hebreus, dá a entender que você está lendo uma cópia. Por quê? Porque todo o sistema ligado ao sacerdócio do Antigo Testamento está ali dentro, em detalhes, do livro de Levítico. E a Epístola aos Hebreus, explica. Isso é que é o mais lindo. A epístola, repito uma vez mais, a Epístola aos Hebreus, ela dá o caminho correto da interpretação do livro mais difícil, do segundo livro mais difícil do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem 3 livros muito difíceis. Levítico é um deles. Então, uma tarefa que eu deixo para você, não está valendo nota. Leia Levítico, ele tem 20 e poucos capítulos, e leia a Epístola aos Hebreus, tem 13 capítulos. Você vai ficar assustado. Parece que um está falando do outro. Na verdade, Hebreus explica todos os detalhes do sacerdócio do Antigo Testamento, e todos eles apontando para quem? Para quem? Adivinha, adivinha. Vamos lá. Quero dar 50 pontinhos aqui, gente. Repete a pergunta, pastor. O livro de Levítico, colocado ao lado de Hebreus, a gente aprende que Hebreus começa a explicar o livro de Levítico. Mas, na verdade, Levítico ele trabalha com todo o sistema sacerdotal, como funcionou no Antigo Testamento. Porém, profética e simbolicamente, Levítico aponta para alguém no futuro. Quem é esse alguém que se encaixa perfeitamente dentro de todo o modelo sacerdotal que foi estabelecido ali no Antigo Testamento? Para quem aponta o livro de Levítico? Jesus. Jesus. Ok, Manuel, 50 pontos. Jesus. Porque lá em Hebreus capítulo 9 ou 11, não sei se eu não me engano, fala que o primeiro sacerdote, o sumo sacerdote é o Jesus, né? Exatamente, exatamente. Não pela Então, ordem de Melquisedeque, mas sim, vivemos não pela ordem do primeiro sacerdote, que é Melquisedeque, mas sim o segundo, que é Jesus. E dá até alusão sobre falar sobre o dízimo, que fala sobre o dízimo entre a lei arâmica de Moisés ali, de sacerdotal, e de Melquisedeque. olha interessante essa abordagem do irmão Elton. Observa o que ele falou agora. Na Bíblia, se você quiser anotar, está dentro do tema, né? Já que estamos estudando essa parte como estudar a Bíblia. Na Bíblia só existem 2 referências diretas. 2 referências diretas sobre o dízimo. Como é que é? Não vou entrar nesses detalhes. O Antigo Testamento ensina 5 tipos de dízimos. 5. Que eram muito praticados no Antigo Testamento. Mas o dízimo, a nível geral ou generalizado, só existem 2 textos. O primeiro texto está lá da parte de Jesus. Jesus falou bem claro sobre o dízimo em Mateus 23, 23. Tirando o Antigo Testamento, vamos para o Novo. Então, o Novo Testamento só tem 2 textos que falam sobre o dízimo no seu aspecto geral, que é Mateus 23, 23, e o conteúdo da Epístola aos Hebreus, que fala sobre Melquisedeque, rei de Salém, a quem Abraão entregou o dízimo de tudo que tinha. Dentro do Novo Testamento, tirando esses 2 textos, não encontramos nada alusivo ao dízimo. Por que eu menciono isso?
que existem pastores que ensinam que o dízimo não é uma prática do Novo Testamento. Mentira! É uma prática muito bem saudável, desde que não hajam abusos e más interpretações. É uma prática, sim, que deve ser levada a cabo, porque Deus estabeleceu. Não é como muitos que batem na tecla de Malaquias 3:10 e acabou, não. Ensinar sobre o dízimo não é Malaquias 3:10 apenas. É olhar todo o conteúdo da Bíblia e, sobretudo, o que nos ensina o Novo Testamento. E eu fecho aqui, né, já que estamos batendo nessa tecla, falando de finanças, porque isso é uma coisa que, infelizmente, temos visto um desensino da palavra, da Bíblia, né? A Bíblia está sendo ensinada de maneira correta. Eu não sei se vocês já ouviram, eu falo isso com muito respeito, muito, mas muito respeito mesmo. Muitos pastores estão ensinando, eu vou provar vocês, que não é Bíblia, que dinheiro, que ofertas, que dízimos, que primícias são chamadas de semente. Já ouviu isso? Dê a sua semente, ou seja, a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia. Biblicamente, semente não está ligado a finanças. Está me ouvindo? Biblicamente, semente em momento nenhum está ligado com dinheiro. Eles pegam um texto da Bíblia de forma isolada e criaram uma doutrina que não procede. Eu vou provar agora a vocês. Segunda carta de Coríntios, capítulo 9. Esse é o problema. Pegaram um texto isolado. Isso é um perigo. Isso se cria uma heresia. E é uma heresia. Com isso tem um Qual é o monte de gente, e Sim. com isso tem um monte de gente triste, desviando, porque está plantando essa semente, esperando essa árvore crescer cheia de dólar e nunca cresce. Concordo em grau, em número, em gênero com o irmão Elton. Isso é uma heresia, isso é um engano. 2 Coríntios, capítulo 9. Abra lá. Esse aqui é o único texto na Bíblia que faz, escute, alusão. Não está falando diretamente. O que é uma alusão? Um subentender. Fala nos bastidores. Não, fala abertamente. 2 Coríntios, capítulo 9. Versículo de número 6. E digo isto, o que semeia pouco, também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Verso 7. Cada um contribua segundo propõe no seu coração e não com tristeza por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Anotou? No verso 6 você não encontra a palavra semente. No verso 7, você tampouco encontra a palavra semente. Porém, no verso 6, você encontra o verbo semeia, que é lançar algo, e que não deve ser necessariamente interpretado como semente. Tanto que depois desses 2 versículos, Paulo, em nenhum lugar das suas 3 epístolas, em nenhum dos demais apóstolos, Pedro, Tiago, João e Judas, mencionam semente ligada a dinheiro, e muito menos Jesus. Perceberam, então, o problema do texto interpretado de forma isolada? Isso é um perigo, gente. E agora vai falar com os membros de igreja, vai falar com alguns pastores. Como eu falei semana retrasada a um pastor de Espanha, ele me chamou, o senhor que é um herege, que está ensinando o povo errado. Então vamos lá, vamos pelas leis da hermenêutica. A hermenêutica bíblica ensina que uma doutrina, um ensino, ele tem que ser comprovado com 3 textos. Como é que você sabe disso? Está lá em 1 João capítulo 5. Está lá o critério, tem que haver testemunho de 3. Se não tiver testemunho de 3, não é ensino bíblico, é coisa da cabeça ou inventada, porque é muito fácil você pegar um texto sozinho, isolado, fora de contexto, e ensinar como fosse um ensino bíblico, e não é. É muito fácil. Os testemunhos de Jeová fazem isso, os adventistas fazem isso, os mormons fazem isso, e, infelizmente, muitos evangélicos, pessoas sinceras, estão fazendo isso. Isso é uma distorção perigosíssima das Sagradas Escrituras. Agora eu pergunto, o que é na Bíblia semente? Vamos lá, se você já leu alguma coisa. Pelo menos essa expressão aparece mais de 64 vezes, ligadas a uma só coisa.
A palavra de Deus? A palavra de Deus. Sem discussão, sem polêmica. A palavra de Deus. E o texto mais claro é a parábola do semeador. Anotou? A parábola do semeador bate o martelo. Tum, tum, acabou. Você quer saber o significado de semente na Bíblia? Leia a parábola do semeador. Jesus se preocupou em destacar uma das 52 parábolas que ele deixou para nos ensinar de uma vez por todas. É como Jesus gritando: ei, povo, semente não está ligada a dinheiro. Semente está ligada à minha palavra. Porque a palavra, se ela não morrer dentro de nós, olha que interessante, não gera fruto. Deixa eu terminar trazendo o texto de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. O pastor, já estou suando, eu também. Porque a semente ela tem poder, ela tem fogo dentro da nossa alma. João, capítulo 12. João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Deixa eu ver aqui, eu troquei de Bíblia. Aqui. João, capítulo 12, versículo 24. Me acompanhe, por favor, todos de Bíblia aberta. João, Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo, semente. Grão de trigo, o que é? Semente. Se o grão de trigo cai na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Verso 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Em outras palavras, se a palavra de Deus, que é a semente, não faz morrer a nossa natureza velha, a nossa velha natureza, o nosso velho homem, nós não estamos amadurecidos em Cristo. Olha só! Então, a semente da palavra, ela nos faz o quê? Morrer o velho homem. É o que significa, claro, o grão de trigo. O grão de trigo, se você não sabe, é a única semente. Olha que coisa linda! Que para dar fruto ela tem que morrer. Você joga a semente do abacate, ela não morre. Você joga a semente da banana, ela não morre. Você joga a semente da manga, que é aquele caroção enorme, não morre, dá fruto. Mas a única semente no mundo vegetal, que você lança e morre é o grão de trigo. Mas é uma coisa fantástica. 2 dias depois, o grão de trigo começa a brotar. Uou! Nenhum cientista consegue explicar isso. É a comparação que Cristo usa com relação à palavra de Deus. O nosso velho homem tem que morrer, mas a prova que o velho homem morreu é porque a semente da palavra de Deus provocou esta morte. Que Deus nos ajude a com que o velho homem morra a cada dia pelo poder do grão de trigo, da semente chamada a palavra de Deus. Amém? Amém, gente? Perguntas, dúvidas? Pronuncie-se agora. Pastor, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu esperava pela senhora, minha irmã. Se a irmã Tatiana não se pronuncia, eu vou terminar uma triste no mundo. Vamos lá. Não, hoje de manhã eu estava ouvindo uma pregação e tem um pastor, né? Ele está lá no YouTube, ele pegou e falou assim que nós somos muito ousados em chamar Deus de pai, que Deus não é pai para todo mundo. Ok. E o senhor concorda com essa explicação dele? Qual a prova bíblica? Ele apresentou algum texto bíblico? 1, 2, 3, 4 versículos bíblicos? Ele apresentou um versículo, mas assim, eu já fiquei brava porque a explicação dele já começa a ser grosseira e você vê que ele já sai do sobrenatural para o carnal, sabe? Então, assim, Okay. Aí eu peguei e já larguei para lá. Vamos partir de um princípio bíblico claro. Nenhuma explicação doutrinária, ou seja, ligada ao ensino das Escrituras, tem que ser apresentada na base de um versículo apenas. Ele trouxe uma temática difícil. E por uma temática difícil, ele tem por regra que apresentar 3 textos para comprovar
que está batendo dentro do cânon, ou dentro da autenticidade sagrada. Como ele se apresentou com certeza foi um texto isolado, mas a Bíblia nos motiva, a Bíblia nos ensina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A Bíblia nos chama de filhos do Pai Celeste, mas para sermos filhos do Pai, temos que ter um relacionamento, temos que ter um vínculo de comunhão, que através do arrependimento, do perdão dos nossos pecados, da justificação em Cristo Jesus, da regeneração, temos que passar por um processo até chegarmos ao ponto de dizer Abba, Pai, ou seja, Paizinho. Deixa eu fechar, então, para reforçar a resposta da pergunta da irmã Tatiane. Abra a primeira de João, capítulo 5, só para reforçar, e aí terminamos a aula de hoje. Primeira carta de João, capítulo 5. É o critério, eu quero deixar você, se você puder anotar, eu agradeceria. Né? Vamos aprender de uma vez por todas que para a gente aceitar um ensino bíblico, nós temos que ter critérios. Se nós não tivermos o uso desses critérios, é uma heresia. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são verso 8. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Versículo 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E o testemunho de Deus está baseado no quê? No testemunho de 3. Ok? Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Em outras palavras, nenhuma verdade bíblica pode ser ensinada e considerada genuína se não tiver uma confirmação baseada em 3 textos. Deuteronômio capítulo 17, lá no Antigo Testamento, já lançava as bases desse critério. Deuteronômio capítulo 17, verso 6. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Está anotando aí? Esse é o princípio, é a base do princípio lá no Antigo Testamento. Nada poderia ser aceito como verdade absoluta se não houvesse o testemunho de 2 ou 3. Deuteronômio capítulo 19, também. Deuteronômio capítulo 19. Deuteronômio 19, 15. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Olha só o que diz a última parte de Deuteronômio 19, 15. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Aí João, lá no capítulo 5, dá maiores detalhes. Então anote aí. Nunca, jamais aceite o ensino bíblico na base de um versículo sozinho e isolado. Temos que ter 2, o melhor 3. Aí batemos martelo. Finito. Fechado. Então, irmã Pastor, Tatiana, é uma pena que esse pastor realmente saiu fora dos eixos. Terminando, irmão um minuto eu creio que o senhor me responde. Sobre essa questão aí, eu concordo com ele no sentido que, não do versículo bíblico que ele está falando, mas aquele que não aceitou Jesus é apenas criatura. O que acabei de Não falar, é, você não percebeu o que eu não é, falei. Para você ser filho, tem que ter vínculo. Tem que ter relacionamento. Se você não tem vínculo, não tem relacionamento, que através de aceitar o sacrifício vicário de Jesus, você não passa de uma criatura. Tá? Mas ele tem que se explicar bem. Porque se ele não se explicar, dá zebra. Entendeu? Tem que deixar isso bem claro. Agora, a Bíblia nos autoriza a chamar a Deus de Pai? Sim. Mas ele é Pai daqueles que têm a ele através do vínculo dos laços do Calvário. Se não tinha esse vínculo, esquece, ele não passa de uma criatura.
A pergunta era: o meu pastor me ligou na hora que o senhor deu a entrada naquilo sobre o assunto da semente. O que que o versículo lá falava sobre a semente? Sobre no versículo, em poucas palavras. 2 capítulo 9, verso 6. Para a gente fechar, já está batendo 10 horas. Uhum. 2 9, 6. E digo isto, que semeia, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Em nenhum momento esse versículo fala da palavra semente. Ela só se refere ao verbo semear. E se você observar bem, na maioria das vezes, semear está ligado com semente, sim, mas não apenas a semente. Você pode semear outra coisa que não seja semente. Oh, mas mais de 80% dos casos, estão me entendendo? Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Mais de 80% dos casos, o verbo semear está ligado à semente, mas não necessariamente. Você pode semear outra coisa que não seja semente. Oh! O Porque versículo fala de semear e ceifar também, né, pastor? ah, Ceifar também é a colheita. A colheita para ah, nós, no sentido de oh, colher almas. aí está. Irmão Wilson, só por causa dessa 50 pontinhos fechando a aula, irmão Wilson. Rapaz, irmão Wilson está quente hoje. Ele sempre foi quente. Graças a Deus. Parabéns, irmão Wilson. Fez uma colocação maravilhosa, porque aí também tem alusão, e sobretudo a alusão de ganhar almas. Mas é o único texto do Novo Testamento que a palavra semente tem uma alusão, é só uma alusão às finanças, não é uma referência direta, porque semente sempre foi e sempre será ligado à palavra de Deus. Gente, a aula de hoje valeu alguma coisinha? Valeu alguma coisinha? Valeu. Se valeu, ó, a honra, a glória pertencem somente a Ele. Vamos agradecer ao Senhor, né, porque Deus está nos ajudando, né, em dias difíceis, né? Está aí a Europa coberta por uma guerra. Estamos vendo os sinais da vinda de Jesus apitando a todo vapor, mas é momento de estarmos orando, né? Quero apresentar aqui uma necessidade de oração. Vamos estar orando pelo povo da Ucrânia. Não, claro que vocês não sabem, né? Eu tenho 3 famílias de amigos missionários que estão presos em Kiev. 3 famílias, cerca de 17 pessoas. Perdi contato com eles exatamente há 2 dias. Até nos 2 dias seguidos da invasão, eu tive contato com eles via WhatsApp, mas eu perdi contato com eles há 2 dias. Só Deus sabe o que está acontecendo. Estamos acompanhando com muita angústia. Então, vamos nos lembrar dos missionários que estão na Ucrânia. A igreja, não sei se você está sabendo, se você está acompanhando, está havendo um despertamento, um derramar maravilhoso do Espírito Santo em toda a Ucrânia, no meio de todo esse caos. E quem está sabendo disso? Não estão sabendo, gente? Jesus está batizando com o Espírito Santo e está salvando os soldados do exército ucraniano. E já tenho informações de soldados do exército russo que estão sendo ganhos por soldados do exército ucraniano. Irmãos, Jesus não é brinquedo, não. Jesus, ele aproveita toda e qualquer circunstância. Então, vamos orar. E no meio de todo este caos, o Espírito Santo está se movendo de uma maneira extraordinária. É triste o que nós estamos vendo? É muito. Está cortando o coração, muita gente inocente está morrendo, mas está sendo uma oportunidade de ouro para nós, igreja, anunciarmos a segunda vinda de Jesus. Está sendo uma oportunidade de ouro para a igreja lá na Ucrânia. Dar um testemunho que eu e você não podemos dar. Um testemunho de vida e de morte, mas que Jesus vive e ressuscita e transforma e salva e liberta. Vamos orar para que Deus dê sabedoria aos governantes da Ucrânia, né? O presidente da Ucrânia, Zelensky, está sendo um herói mundial. Ele foi aplaudido hoje pelo Parlamento Europeu. Vamos estar orando por este homem. Né? Eu desconfio que ele é um cristão, desconfio. Mas se não é, irmãos, a minha oração é que Jesus tenha um encontro com esse homem. Que Jesus toque esse homem, para que o nome do Senhor seja glorificado nesta confusão enorme, né? Que é todo um cenário preparativo para o arrebatamento da igreja. Irmão Elton nos despedindo com uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor por esta aula, e se Jesus não voltar, próxima terça, dia 8, estamos aqui.
Se dia 8 a gente não estiver aqui, acredita, estaremos nas bodas do Cordeiro. Coisa boa, irmão Elton. Se a gente estiver nas bodas, Glória a Deus. aí o Beré termina lá no céu. Amor. Irmão Elton, então, estará nos levando a Deus em oração, agradecendo por esta aula. Irmão Elton. Senhor Deus. Falhou o seu áudio, irmão Elton. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por esta noite que o Senhor tem nos concebido, que o Senhor continue abençoando o nosso professor, ó Pai, para transmitir mais conhecimento para nós e que nós possamos, Senhor, absorver ao máximo, ó Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e nos guarda, Senhor, para que nós venhamos a fazer a diferença em outras vidas e em nossas vidas. Pai, de igual modo, eu venho lhe pedir pela Ucrânia, que o Senhor venha abençoar aquele lugar, cercar com os teus anjos com a espada desembainhada. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, cessando esta guerra, em nome de Jesus, ó Pai, repreendendo todo o mal, curando, ó Deus, salvando em nome de Jesus, para que o teu nome venha a ser glorificado, ó Pai. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoa cada um que aqui se encontra presente, ó Pai. Dê uma semana de vitória, uma semana de bênção, de bons estudos, ó Deus, e de edificação, ó Pai. E que na próxima aula venhamos a ter acrescentado um pouquinho mais no nosso conhecimento, para assim, ó Deus, fazer a diferença em nossas vidas e nas vidas dos demais. Assim nós te pedimos e ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, irmão Leandro, irmão Wilson, irmã Vanessa, Elton, irmão Kleber, Tatiana e Caroline. Deus os abençoe até a próxima terça, se Jesus não voltar. Se não voltar, estamos aqui de novo agarradinhos. Paz do Senhor, bom descanso, abençoadíssima semana. E estamos aí em contato aí no nosso grupo do WhatsApp. Bom descanso para vocês e obrigado. Paz do Senhor. Fica com Deus, pastor, a todos também. Depois eu falo.